amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui. Amiguinhos, eu vou resolver hoje com vocês uma lista, né? Um listão de exercícios aí pra te ajudar na sua prova da escola. E o assunto de hoje é números inteiros. Então, se você estiver no sétimo ano, esse vídeo é especialmente pra você, tá? Porque eu peguei no nível ali do sétimo ano. Se você tem irmãos no sétimo ano, primo, enfim, né? Manda esse vídeo pra eles darem uma reforçada aí nos números inteiros, para de confundir joguinho de sinal, né? Aqui é o começo do fim, né, amigos? Aquela pessoa que não entende esse negócio de número negativo vai chegar lá na frente e tá confundindo as bolas. Pois é, então aqui é a hora de você tirar suas dúvidas, tá bom? E, enfim, se você estiver mais pra frente aí na matemática, mas estiver capenga nesse assunto, dá uma assistida nesse vídeo aqui também, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link com a lista. Então você pode baixar depois, né? Pra poder ir fazendo junto e tal. Então é isso, amiguinho, let's bora! Então vamos lá, né? Esse primeiro exercício aqui, ó, escreva os números inteiros entre 3 e menos 3. Quando ele colocar entre, você tem que tomar muito cuidado. Você não vai pegar os extremos, porque é entre, certo? Então, você vai pegar logo à direita de menos 3, que é o menos 2, menos 1, 0, 1, o 2, e não vai pegar o 3. Isso aqui é a mesma coisa da gente escrever assim, ó, menos 3 até 3, com o colchete virado para o lado de fora, ou então com o parêntese virado para o lado de dentro. A representação de intervalo é assim. Parêntese para o lado de dentro, por incrível que pareça, significa que a gente não pega os extremos, ok? Quando a gente pega os extremos, a gente coloca colchete para o lado de dentro, ok? E de menos 5 até 2. Aqui o de até infere que você vai pegar os números extremos. Então, você pega o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? E maiores que menos 2. Maiores que menos 2 estão à direita do menos 2, mas ele não entra, porque ele não é maior do que ele é igual a ele, entendeu? Então, é o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai. Aqui você coloca reticências porque é infinito, tá? Aqui você não pode colocar porque ele deu um limite, ele falou de até tanto, ok? Próximo. Determine os números que possuem o módulo igual a 15. O que é módulo igual a 15? É aquele número que é 15 positivo ou 15 negativo, porque o módulo é o tamanho do número. Pensando assim, né? Certo? Então, esses números são o 15 ou o menos 15, certo? Porque o módulo é a versão positiva, digamos assim, de um número. Qual é o número que possui maior módulo? Menos 5 ou 2? O menos 5, o módulo dele é 5, e o módulo de 2 é 2. Então, portanto, em termos de módulo, o menos 5 entre módulo, ó, certo? Ele é maior do que o 2, ok? Porque o tamanho de 5 é maior do que o tamanho 2, ok? 4. Determine o oposto de menos 4, o oposto do oposto de 11, o módulo do simétrico de menos 8. Então, vamos lá. Oposto do oposto. Então, ele está falando o oposto e depois você vai pegar o oposto de novo. Então, pensa assim, ó, o que é o oposto de um número? Aqui está o 0, aqui está o menos 4 e aqui está o 4. Então, o oposto é aquele número que está do outro lado do 0, na mesma distância. É isso que significa oposto ou simétrico. São sinônimos. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem 4 unidades para cá e 4 unidades para cá. O oposto de menos 4 é 4. E o oposto desse vai ser ele mesmo, o anterior. Ou seja, desculpa, que o oposto de menos 4 é 4. Eu estava pensando na letra B, o oposto do oposto. Então, o 11 vai ser a mesma coisa. Aqui estaria o número 11, ó. E aqui estaria o número menos 11. Então, o oposto de 11 é menos 11. E o oposto desse vai ser esse. Então, aqui vai ser igual ao próprio 11. Certo? O módulo do simétrico de menos 8. Menos 8, o simétrico dele é o 8. E o módulo de 8 é 8. Certo? Então, essa daqui vai ser 8. Número 5. Escreva os números a seguir em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, né? Então, o que nós vamos fazer aqui, amigos? Nós vamos lembrar o seguinte, que o menor número é aquele que é mais negativo, ok? Então, aqui, ó, nós temos o quê? O menos 11 é o mais negativo, depois o menos 9 é o mais negativo, vai pausando o vídeo e vai fazendo as contas aí, né, organizando do seu jeito. Aqui o menos 3, aqui o menos 1, depois o 0, depois o 1, depois o 4, depois o 11, ok? 4 e 11. Então, essa é a ordem do menor para o maior, ok? 6. Qual é o menor número? Menor, né? Menor número. Bem, o menos 1 é menor do que 0, porque ele é uma dívida. Então, esse aqui é o menor. Esse aqui também, porque ele é o menor é uma dívida, então ali entre números positivos é fácil de você comparar, né? Menos 1 é menor do que 0.
que é uma dívida. Aqui também. E qual que é a maior dívida? É menos 26. Então, ele é menor, porque você tem menos dinheiro quando você deve mais, certo? É uma maneira de você raciocinar que fica mais fácil. Indique a variação das unidades na reta numérica quando saímos de menos 3 e chegamos até o 3. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui está a reta numérica. Eu vou sair de menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí eu vou pensar, quanto que eu vou andar para chegar lá no 3? Então, você vai andar 1, 2, 3, 4. Aqui, eu desenhei mal desenhado, mas faz de conta que está na escala. Tá? Ele tem que vir um pouquinho mais para cá, né? Vai ficar mais ou menos parecido com os outros, tá? Porque eu desenhei mal desenhado. Então, ele vai andar quantos? 1, 2, 3, 4. Tá. Então, a variação de unidades é 4, ok? De menos 3 até menos 1. Então, você pensa, aqui está o número menos 3, menos 2 e menos 1. Então, você andou 1, 2. Então, em tese, o que você está fazendo para poder chegar nesse resultado? É pegar o valor que você vai chegar e subtrair pelo valor que você estava antes. Tipo assim, ó, você vai chegar no 3, aí você subtrai pelo valor que você estava antes, certo? Só que aqui vai rolar um menos com menos que vai virar mais. Então, vai ficar 3 mais 1, 4. Por isso que vai somar, entendeu? Aqui, a mesma coisa, você estava no menos 1, aí você subtrai pelo menos 3, que é o que você estava. Então, pega aonde você quer chegar, menos aonde você saiu, certo? Aqui vai ficar menos com menos, mais, certo? 2. Então, 2 menos 1, ó, 2, 3, aqui, né? Menos com menos, mais 3. Então, 3 menos 1, 2, certo? E do menos 5 ao menos 10, você vai chegar no menos 10 e vai subtrair de onde você iniciou. Menos com menos aqui, mais. Então, fica menos 10 mais 5, 5. Então, 5 unidades, ok? 8. Calcular esses valores aí, certo? Vamos para 8 agora, para a gente calcular essas quantias aqui, né? Então, aqui, olha só, quando você fizer mais com menos, vai dar menos. Então, vai ficar assim, ó, pode tirar o parêntese aqui, vai ficar menos 14, menos 3. Então, se você tem uma dívida de 14 e faz uma dívida de 3, você vai ficar devendo 17, ok? Então, vai dar menos 17. Letra B, vai pausando o vídeo e vai fazendo aí no seu tempo, certo? Ó, mais com menos aqui também vai dar menos. Esse parêntese aqui você já pode sumir com ele, certo? Não precisa de sinal de mais na frente de um número positivo, é redundante, tá? E aqui mais com esse menos vai dar menos, ó. Então, vai ficar 17 menos 6, certo? 17 menos 6, 11. 11, ok? Letra C. 11 menos menos 6. Menos com menos aqui vai virar mais, ó. Então, esse parêntese aqui, esse sinal de mais, não precisa você escrever. Menos com menos aqui virou mais. Então, vai ficar 6 mais 11, que é igual a 17. Ok? Então, você pode escrever assim. Beleza? Aqui, letra D. Menos 9 menos mais 16. Aqui, esse parêntese não precisa, o sinal de menos aqui precisa, tá? E aqui, menos com mais menos, então vai ficar menos 16, ok? Então, se você tem uma dívida de 9 e uma dívida de 16, você vai ficar devendo 25. Você soma os módulos do número, né? E conserva o sinal de menos. Aqui é uma multiplicação, então é diferente, né? Então, aqui é um sinal de mais vezes um sinal de menos, ó, mais vezes menos, menos. E 15 vezes 3 dá 45. Qualquer coisa você tem que pausar o vídeo e fazer esse cálculo. 15 vezes 3 armado, combinado? Aqui, ó. 15 vezes 3, você vai fazer 15 vezes, 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, ok? Mais com menos aqui vai dar menos 27, porque 9 vezes 3 é 27. Beleza? Vai pausando o vídeo, fazendo as contas que você precisar. Menos com menos, mais, não precisa pôr. É só não deixar nada que já é subentendido, que é mais. E 12 vezes 5, 60. Um número dividido por ele mesmo é 1. Só que mais com menos, tanto na multiplicação quanto na divisão, é menos. Então, vai dar menos 1. Certo? Menos com menos vai dar mais. 100 dividido por 25, 4. Lembre-se, 4 moedas de 25 centavos dá 100, que é R$1. Então, 100 dividido por 25 é 4. Sempre pensando nisso para poder fazer conta fácil. Menos com mais menos, 18 por 6, 3. Número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo e 8. Por quê? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Sempre, quando você tiver número ímpar multiplicando, você vai ter
os pares se juntando de menos para dar mais. Só que vai sobrar um, porque o ímpar é o um que sobra, entendeu? Então, aqueles sinais todos que viraram mais, vezes o último lá que sobrou por causa da quantidade ímpar de termos, vai dar menos, entendeu? E aí, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Por exemplo, ó, vamos pôr aqui 7 vezes o sinal. Peraí, deixa eu escrever uma letra menos feia. Né? Peraí, menos 2. Aí eu vou escrever 7 vezes multiplicado por ele mesmo. É claro que aqui tem que pôr parêntese, tá? Mas eu tô com preguiça. Vou colocar, peraí. 5, 6, 7. É um número ímpar, né? Então, de vezes, ou seja, o expoente é ímpar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que vai acontecer? Vai dar para você formar pares aqui para dar mais, ó. 2 sinais de menos multiplicando sempre dá mais. E aqui, mais. Só que esses mais todos dão mais. Quando você juntar com esse menos que sobrou, vai dar menos. É por isso que número negativo elevado a expoente ímpar é sempre negativo. Pode ter o número de parcelas que for. O número de parcelas não, é de fatores. O expoente pode ser o que for. Se é ímpar e a base é negativa, vai dar negativo. Tá? Se for par, vai dar mais. 12 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Menos 1 elevado a 123, aqui é ímpar, então vai dar menos 1, porque o número 1, ele não muda. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. A questão é saber se é positivo ou negativo. Número negativo elevado a expoente par, vai dar positivo. Número negativo elevado a expoente par, vai dar positivo, 1. 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz de menos 25 não existe. Por quê? Como é que você vai tirar uma raiz de índice par e vai dar a resposta negativa? Se for 2 sinais de menos multiplicando, daria mais. Então, não teria como ser menos 25. Se for 2 de mais também, vai dar mais. Ou seja, não existe raiz de índice par negativa. Se o índice aqui é par, ela não pode ser negativa aqui dentro. Pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Se o índice for par, não existe raiz negativa. Ok? Número 9. Aplicando as propriedades de potência, reduz a uma só potência. Então, aqui, a gente vai lembrar o seguinte, que quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes, lembrando que aqui tem 1. Então, a base é menos 2, 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Aqui, divisão, a gente subtrai os expoentes, ok? 9 dividido por 9 menos 6, 3. E aqui, potência de potência, a gente conserva e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. Questão 10. Resolva as expressões. Então, vejamos. Aqui, a gente, para não errar, a gente pode fazer o seguinte. A gente soma os positivos com os positivos e os negativos com os negativos. É porque é como se fosse assim, dívidas com dívidas e pagamentos com pagamento. Aí depois você vai ver como é que fica no frigir dos ovos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, 12 mais 5, 17. Eu estou devendo 7. Faço uma dívida de 6, eu fico devendo 13. Então, 17 menos 13, 4. Ok? Certo? Positivo com positivo, negativo com negativo. Letra B. Aqui, ó. Primeira coisa, né? Que a gente tem que mexer nesses parênteses, tá? Aí, ó. Menos com mais é menos. Então, pode sumir com esse parênteses, deixar aqui menos 8. Menos com menos, mais. Então, aqui vai virar mais, 18. Mais com menos, menos. Então, aqui, mais com menos, fica menos. Aí, pode tirar o parêntese. Esse parêntese pode tirar esse sinal, porque ele é positivo, logo no início não precisa, tá? Pronto, agora nós vamos fazer igual a gente tinha feito, né? Nós vamos somar pagamentos com pagamentos. Então, 10 com 18, 28. Dívidas com dívidas. Estou devendo 8 e estou devendo 6, então estou devendo 14. Fazendo 28 menos 14, dá 14. Então, a letra B aqui é 14 positivo, né? Letra C. Aqui temos uma questão. Primeiro, certo? A gente tem que fazer a divisão. Não posso fazer essa soma, por exemplo, falar que é 8 dividido por 2, nada disso, tá? Primeiro você faz a divisão. Então, pensa o seguinte. Menos com menos vai dar mais. Aí, esse mais, que vai pegar esses 2 aqui que virou mais, vai continuar dando mais. E R$7 dividido para 2 pessoas dá R$3,50 para cada. Se você quiser, você pausa o vídeo, faz 7 por 2, 3, dá 6, sobra 1, empresta um 0, coloca a vírgula e aqui dá 5. Mas pensa em grana.
Porque dinheiro, você não vai errar. Você não quer ficar no prejuízo, você não erra. Né? Então, aqui deu mais 3,5. Entendido? Ó, menos com menos, mais com esse mais, mais. Agora aqui, menos 1. Então, pensa o seguinte, você tem 3,50 e faz uma dívida de R$1, você vai ficar com 2,50. Então, aqui é 2,5, ok? Pronto. Aqui, isso aqui é um 0, será? Deixa eu dar uma olhada aqui na lista. Não, não era nada. Tá, isso aqui não existe, não. Ok? Então, primeiro aqui a gente faz a potência, depois que a gente faz a soma. Ó, número negativo elevado a expoente par, dá positivo. 6 ao quadrado é 36. O que você tem que tomar cuidado aqui é não cair na tentação de fazer 6 vezes 2, que daria 12. É um erro comum, então você tem que elevar 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. Mais com menos, menos. Então, essa resposta aqui vai dar 33. Ok? 36 menos 3, 33. Aqui agora, ó, primeiro a divisão. Isso é muito importante. Se você errar a sequência, você erra tudo, não é? Então, olha só. Vou fazer já o joguinho de sinal. Menos com menos, mais com mais, mais. 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui vai ficar menos 2 mais 1. Se você deve R$2 e paga 1, você fica devendo 1. Então, aqui vai dar menos 1 o resultado. Letra F, vai pausando o vídeo, se for o caso, fazendo as suas anotações, né? Conferindo, vendo onde... Tenta fazer antes e ver onde você está acertando ou está errando, para caso você esteja errando, né? Você corrigir o seu erro, tá bom? Então, aqui, ó, primeira coisa, multiplicação. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 1. Eu vou fazer já o joguinho de sinal. Menos com mais, menos com mais, menos. Ou mais com mais, mais com menos, menos. 6 vezes 4, 24. Mais com menos, menos, 3. Então, uma dívida de 3, uma dívida de 24, dá uma dívida de 27. Com uma dívida de 1, vai dar uma dívida de 28. Certo? Pausando. Pronto. Agora aqui, ó. Tá. Aqui, primeiro a gente faz o parêntese, né? Então, aqui eu não vou mexer em nada. Só que aí eu tenho que fazer a primeira divisão. Menos, aqui é um número positivo. Menos com mais, menos. Então, aqui vai dar menos. 6, 12 dividido por 2, 6. Ok? Aí, agora eu faço primeiro o parêntese. Eu tenho uma dívida de 6 e pago 4. Eu fico devendo 2. Então, fica menos 5 vezes menos 2. Menos vezes menos mais. 2 vezes 5, 10. Positivo. Então, aqui é 10 positivo. Certo? E, por último, menos 4 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 9 vezes menos 2. Né? O que a gente faz primeiro aqui? Quando a gente tem potência e raiz, a gente pode fazer simultâneo, tá? Eu posso fazer as duas aqui já de uma vez, ó. Menos 4 ao quadrado, ó, número negativo elevado a expoente par, vai dar positivo, vai dar 16. Mais, raiz quadrada de 9 é 3, vezes menos 2. Aí agora aqui tem que fazer a multiplicação primeiro, certo? Então, isso aqui mais vezes menos, menos 3 vezes 2, 6, escreve o 16 aqui. Subtraindo vai dar 10. Então, a resposta aqui é 10, beleza? Pronto. Um avião encontra-se a 350 metros de altitude e um submarino a 100 metros de profundidade. Quantos metros separam o avião do submarino? Aqui, até nessa própria lista, tem um exercício que ele tem esse desenho. Deixa eu ver aqui. Eu vi. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar aqui só para a gente poder entender melhor. Vou pegar o mesmo desenho, vou só mudar os números. Ok? Um avião está 350 e o submarino está a 100 metros de profundidade. Então, o submarino está aqui, ó, a menos 100, que é abaixo do mar, né? E esse aqui está a 350. Então, qual que é a distância? Estão eles. É só a gente somar 350 com 100. Vai dar 450 metros, porque a gente tem que fazer essa soma em módulo, e não considerando sinal negativo, porque não existe distância negativa, certo? Então, você tem que pensar nisso aí, para você poder fazer essa questão aí tranquila, mas, né, se o aluno tentar fazer pensando no número negativo, né, daria 250, fazer essa soma com o número negativo, ok? Voltando lá, essa era a 11.
12. No início do mês, o saldo bancário de João era R$ 841. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, no valor de 734 e outro de 219. Também fez um depósito na sua conta no valor de R$ 500. Qual é o saldo final de João nesse mês aí, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, deixa eu trazer para cá e pegar aqui, né? Pronto. Olha só o que a gente tem. Ele tinha 841. Então, isso aqui que ele tinha era um saldo positivo, certo? Beleza? 841. Ele pagou, então saiu um valor de 734 e 219. Depósito é entrada. Você está colocando dinheiro na conta, você está somando dinheiro na conta, 550. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente soma números positivos com números positivos, ok? Então, você vai fazer essa conta armada aí no cantinho, ó. 841 mais 550, 0,913. Então, 1.390, peraí, aqui 0 não, aqui é 1, né? Então, 1.391, ok? 841 mais 550. Aí, a gente soma os números negativos, só que eles vão dar uma dívida, porque você está somando negativo com negativo, é somando, preste atenção, você não está multiplicando para fazer jogo de sinal. Isso aqui são somas de números negativos. Então, literalmente, você soma os módulos deles e conserva o sinal de negativo, porque você está somando duas dívidas. 13 vai 1, 4, 5, 9. Então, menos 953. Agora, você faz a conta normal. É 1.391 menos 953. Aqui vem prestar para virar 11, aqui ficou 8, né? 11 menos 3, 8. 8 menos 5, 3. E 13 menos 9, 4. Então, vai dar R$ 438 no frigir dos ovos, né? Deixa eu conferir aqui só se está tudo certo. 953, aí se eu fizer 1.391 menos 953, 438. Em um restaurante, há 3 garçons com 3 bandejas cada um, e cada bandeja tem 3 pratos. Expresse com uma potência o número de pratos e calcule o seu valor. Então, 3 garçons, cada um tem 3 bandejas, e cada bandeja tem 3 pratos. Então, isso aqui é 3 elevado à terceira potência. Por quê? Porque você está multiplicando o número 3 por ele mesmo 3 vezes. Isso aqui vai dar 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza? 14. Uma indústria utilizou no processo de produção de certo alimento uma etapa em que, para eliminar bactérias, o alimento era aquecido a 103 graus Celsius. E, em seguida, ele sofre um resfriamento chegando a menos 15 graus. Qual é a variação de temperatura que o alimento sofre? É a mesma história do submarino, certo? Mesma coisa, tá? Você tem que raciocinar o seguinte, que antes ele estava lá em cima, no 103, certo? E agora ele vai lá para baixo, no menos 15. Então, qual é a variação de temperatura? Ele tem que andar 103 graus para chegar aqui, mais 15 para chegar lá embaixo. Então, é 103 mais 15 essa variação, ok? Então, isso aqui vai dar 118 graus, ok? Você soma os valores, porque é uma questão que você tem que interpretar, né? Não é só sair fazendo a conta, não. 15. Uma rã está na posição 0 de uma reta numerada. Salta 5 unidades para a direita, depois 7 para a esquerda, a seguir 5 unidades para a esquerda e finalmente 10 unidades para a direita. Qual é a posição da rã na reta numerada? Então, vamos lá. Certo? Então, ela está no 0. Aqui. Aí, ela salta 5, ela vai parar no 5. Aí, ela salta 7 para a esquerda. Então, olha só. Ela tem 7 para saltar para a esquerda. Então, ela vai gastar os 5 e ainda vai sobrar 2. Né? Então, ela vai chegar lá no menos 2. A seguir, mais 5 unidades para a esquerda também. Então, se ela está lá no menos 2, se ela andar 5 para a esquerda, ela vai chegar no menos 7. Ok? E, finalmente, 10 unidades para a direita. Então, se daqui ela saltar 10 unidades para a direita, você vai pensar assim, ó, ela tem 10 para gastar. Daqui até o 0, ela gastou 7. Então, sobra 3 ainda. Então, ela vai parar no 3. Ok? Qual a posição que ela vai parar? 3. Como é que você pode fazer isso sem ser desenhando na reta numerada? Quando for direita, você põe mais. Quando for esquerda, você põe menos. Ó, ela está no 0. Para a direita, mais 5. Depois, para a esquerda, é menos 7.
Para a esquerda de novo, menos 5. E depois, finalmente, 10 para a direita, mais 10, ok? Aí você pode fazer até assim, ó, um número positivo com um negativo idêntico, eles cortam. Aí vai ficar só a conta 10 menos 7, que é igual a 3. Então, você pode fazer isso aí sem precisar desenhar, né? Mas é bom desenhar que você enxerga melhor o que está acontecendo. Em certa localidade, a temperatura às 5 horas da manhã era menos 4 e às 7 horas era 0 graus. Quantos graus aumentou? De 3 horas às 7 da manhã. Aqui deve ser 5 horas, né? A pessoa deve ter escrito errado, porque aqui falou sobre 5 horas da manhã, ok? Isso tudo são detalhes que a gente tem que pensar, né? Quando a gente está fazendo alguma prova, principalmente se for prova de tipo Cefet, de concurso e tal, porque a gente tem que ver se não tem pegadinha, né? Então, era de menos 4 até 0. Então, qual foi o aumento? Foi um aumento de 4 graus, tá? Considerando que aqui ele escreveu errado, certo? Então, ela passou de menos 4 até 0, ó, menos 4 está aqui, 0 está aqui. Você tem que andar 4 para a direita, então está aumentando a temperatura, né? 17. Pedro tem R$ 2.500 na conta bancária. Se ele fizer uma retirada de 3.100, com qual saldo ficará? Ele vai ficar negativo, né? Porque não existe isso. Se você tem um valor e faz uma dívida maior do que o que você tem, você vai ficar devendo, não é? Então, eu tenho 2.500 e vou tirar 3.100. A conta que você vai fazer é 3.100 menos 2.500, só que o resultado vai dar negativo, porque você está gastando mais do que você tem, né? 0, 0. Aqui vai emprestar, ó, vai ficar 11 menos 5, 6, 2 menos 2, 0. Ou seja, menos 600. Seu saldo será de R$ 600 negativo, né? 18. Descubra quais números inteiros podem ser substituídos pelo termo, né, desconhecido. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. A menos 3 é igual a 5. Só que é o módulo. Então, essa conta que está aqui, ó, ela pode dar quanto? Se está falando que uma coisa, o módulo da coisa é igual a 5, o que está lá dentro pode ser 5, de fato, ou menos 5. Então, a gente vai trabalhar com as duas hipóteses. O que está aqui dentro pode ser igual a 5, porque o módulo de 5 é 5. Aí, você passa esse 3 para cá somando, vai ficar 5 mais 3, ou seja, 8. Então, o primeiro valor de A é 8. Pausa o vídeo, anota, que agora eu vou fazer o outro, né? Aí, a segunda opção é o quê? Aqui isso é menos 5. Por que menos 5? Porque se aqui dentro tiver menos 5, o módulo também dá 5. Aí eu passo esse 3 para cá somando, certo? Eu tenho uma dívida de 5, pago 3, fico devendo 2. Então, o outro valor de A é menos 2. Estou apagando, vai pausando, ok? Agora a letra B. Mesma coisa, tá? O que está aqui dentro pode ser tanto 9 quanto menos 9. Por quê? Vou até fazer assim, ó. Pode ser 9 ou menos 9. Por quê? Porque o módulo de 9 e menos 9 é 9, certo? Então, aqui manda para cá subtraindo, fica 9 menos 1. Então, B igual a 8. E aqui, tinha menos 9, manda 1 subtraindo, devo 9, devo 1, fico devendo quanto? 10. Então, tanto faz o valor de B aí, ser 8 ou menos 10, que a gente vai ter o módulo do resultado dessa conta sendo 9. Ok? 19. Observe o circuito representado pela figura abaixo, que começa no local indicado pela letra A e termina pela letra H. Quando A é igual a 9, qual é o valor de H? Então, o que nós iremos fazer? Certo? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Peraí, quando o valor de A é igual a 9? Então, aqui é 9. Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes 2, eu vou colocar 9, você copia, né? Faz assim, ó. Se tiver que copiar, copia o negócio aí. Agora eu vou substituir as letras aqui, tá? Dentro da bolinha, pra gente saber os resultados, né? Então, olha só, aqui é 9, 9 vezes 2, 18. Então, o resultado é 18, certo? Aí, 18 ele mandou tirar 3, vai dar 15, certo? Aí, agora, 15 vezes menos 3, ó, vai dar um número negativo, porque você está multiplicando mais por menos, correto? Aí 15 vezes 3, 45. Lembrando, qualquer coisa você pausa o vídeo e faz essa continha, né?
menos 45. Aí você vai dividir menos por menos, vai dar mais. Não precisa pôr o símbolo de mais na frente do número, tá? É redundante. Se você pôr, tá certo, não tá errado. Mas não precisa. 45 por 5 é 9. 9 mais 9, 18. 18 vezes 9, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 1, 9 mais 7, 16. 162. Aí 162 dividido por menos 6. Então, vou dividir por 6, certo? Aqui vai dar 2, que dá 12, sobra 4. Aí, desse esse 2, 42, dividido por 6, 7, que dá 42, sobra resto 0. Aí, vai dar 27, só que negativo, porque aqui é negativo, né? E um número positivo dividido por um número negativo vai dar menos, ok? Então, a resposta é menos 27. 20. Complete o quadro abaixo com as quantias que faltam. Então, recebendo 752, se você gastar 466, você ficaria com quanto? Então, é só fazer a continha de menos, né? Se você gastar, você vai subtrair o valor aqui. Aqui você empresta, fica 12 menos 6, 6. Aqui ficou 4. Vai pegar emprestado, aqui fica 14, 8. E aqui virou 6, menos 4, 2. Então, 286, certo? Não tem muito segredo, não. Você vai ter que pausar o vídeo e fazer essas continhas, né? Isso mesmo. Pronto. Aí agora, vamos pensar o seguinte. Se eu ficar com 232 e eu tinha gastado 144, quanto que eu teria antes? Você tem que somar para você saber o valor inicial, né? Sobrou isso. Você gastou isso. Então, quanto que você recebeu? Você tem que somar, correto? Para saber o total antes. Beleza? Então, aqui, se eu somar 17, vai 1, 7, 8, 3. Então, você tinha 387. Porque, ó, 387. Se você tira 148, você fica com 239. Certo? Por último, você tinha 600, recebeu 600. Se te sobrou 194, quanto foi que você gastou? Você tem que subtrair para você saber, né? 600 menos 194. Aqui empresta para cá. Fica 10. Aqui virou 9 e aqui virou 5. 10 menos 4, 6. 9 menos 9, 0. E 5 menos 1, 4. Então, você tem que ter gastado 406. Ok? 600 menos 406 para dar o 194, que foi o resto ali, né? A 21 agora é a mesma coisa daquela, né? Quantos metros separam o avião do submarino? Então, você vai ter que somar os módulos dos números, porque você tem que andar 535 aqui mais 123. Então, é só somar, né? Então, aqui vai dar 8, 5, 6, 658. 535 mais 123. 658. 22. O gráfico de colunas mostra o saldo positivo ou negativo de uma confecção em cada mês do primeiro semestre de certo ano. Analise o gráfico e responda as questões a seguir. Então, vamos trazer ele para cá, para eu poder rabiscar, né? Opa. Aqui, pronto. Em quais meses a empresa teve saldo positivo? Positivo é acima do zero, né? Então, é só a gente pegar os saldos aqui que estão acima do zero. Vou marcar aqui o zero, olha. Vamos só interpretar esse gráfico aqui melhor para a gente poder ver como é que a gente faz questão de gráfico, né? Você tem que olhar os eixos, tá vendo aqui? Aqui está o dinheiro, milhares de reais. Então, por exemplo, 200, R$1.000. 400, R$1.000. 600, R$1.000. E aqui, para baixo do zero, é prejuízo, né? Então, quais foram os meses que a gente teve saldo positivo? Foram janeiro, fevereiro, você pausa o vídeo e escreve, né? Maio, porque está para cima da linha, e junho, ok? Então, esses 3 meses, 4 meses aí, é a resposta da letra A, tá? Pronto, apaguei, pausa o vídeo. Em quais meses a empresa teve saldo negativo? Foram esses 2 meses, ó, março e abril, porque está abaixo da linha do zero, né? Tá para o lado de baixo ali, porque está negativo, prejuízo. Ok? Em que mês a empresa apresentou o pior resultado? Pior resultado, abril, né? Porque é o mais negativo de todos, ó. Foi menos 400. Então, a resposta da letra C, abril. Escreva o nome dos meses obedecendo a ordem decrescente de resultados. O que é decrescente? É do maior para o menor. Então, o maior resultado foi maio, ok? Então, deixa eu escrever aqui. Vou copiando que é melhor, né? Maio. O segundo maior foi janeiro.
Depois, fevereiro, o terceiro. Depois, junho, que ele é o maior, né, positivamente falando. Aí agora, ó, dos menores, o março é o menos pior, certo? É do melhor para o pior, pensando assim, tá? E abril é o pior de todos. Então, é maio, janeiro, fevereiro, junho, março e abril. Essa é a resposta da letra D. E letra E. Ao final desse semestre, houve lucro ou prejuízo? Uai, gente, que é isso aqui? O trem apareceu do nada. Ao final do semestre, houve lucro ou prejuízo? E de quanto? Para você saber se houve lucro ou prejuízo, você vai somar todos os valores aqui. Ó, janeiro é 400. Fevereiro é 300, porque está entre o 400 e o 200, é o 300. Março é menos 100, porque está do lado negativo. Está entre o 0 e o 200, então é menos 100. Abril, menos 400. Maio é 600 positivo e junho é 100 positivo também, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse 100 negativo eu posso cortar com 100 positivo. E o 400 negativo eu posso cortar com 400 positivo, né? Um positivo anula um negativo, tá? Então, 600 com 300, 900 positivo. Então, houve lucro de R$900. Ok? Essa é a resposta. Uma tabela de números inteiros é chamada de quadrado mágico. É chamada de quadrado mágico da soma, quando temos a mesma quantidade de números em cada linha da tabela. Em cada coluna da tabela e a soma dos números em cada linha, coluna e diagonal é sempre a mesma. O valor dessa soma é chamado de soma mágica. A figura abaixo representa um quadrado mágico da soma. Há 3 linhas e 3 colunas, nele já escritos. E nele já estão escritos alguns números. Descubra a soma mágica desse quadrado e complete os demais espaços, utilizando números inteiros. Podem ser positivos, negativos ou até mesmo zero. Uai, aqui está muito fácil, né? Ele falou que a soma é a mesma, então aqui já dá para a gente descobrir qual que é, né? Deixa eu tirar um print aqui, passar para cá. Ó, então aqui eu já consigo falar qual que é essa soma, né? Por quê? Só somar aqui que eu sei qual que é o valor da soma mágica. Então, eu devo 7, devo 3 e devo 10. Aí eu pago 1, fico devendo 9. Esse é o valor da soma mágica. Então, tudo aqui tem que dar essa soma, certo? Então, vamos pensar assim, qual que é o número que eu tenho que preencher aqui, então? Você vai pausando o vídeo e vai raciocinando, né? Eu estou devendo 4, aí eu pago 1. Então, eu fico devendo 3. Para eu ficar devendo 9, eu tenho que fazer uma dívida de 6 aqui, ó. Então, aqui tem que ser menos 6. Agora, vamos olhar para essa diagonal, certo? Ó, estou devendo 6 e estou devendo 3. Não sempre tem que dar 9 negativo? Então, já está dando 9 negativo. Então, aqui só pode ser 0. Você não pode pôr outro número, senão vai alterar o valor. Agora, essa diagonal aqui, ó, eu estou devendo 4 e estou devendo 3, estou devendo 7. Então, para ficar devendo 9, você tem que pôr aqui uma dívida de 2. Aqui já deu certo também, ó, menos 7 menos 2, menos 9. Aqui, você tem uma dívida de 6 e uma dívida de 2, então está devendo 8. Você precisa fazer mais uma dívida de 1 para ficar devendo 9. E aqui, por último, tem uma dívida de 3 e uma dívida de 1, estou devendo 4. Tem que fazer uma dívida de 5 para ficar devendo 9, ó. E aqui também fecha, tá vendo? Ó? Menos 4, menos 5 também é menos 9. Então, dá para conferir, né? O bom é isso. E o último exercício dessa lista aqui, como é que fica? Numa pirâmide mágica, cada bloco de cima é resultado das operações efetuadas com os números dos bloquinhos de baixo. De 2 bloquinhos de baixo. Descubra a operação de cada pilha na seguinte pirâmide e complete os números que faltam em cada bloco. Qual é o valor de N? Então, ele falou o seguinte, ó, o que importa está escrito aqui. É resultado das operações efetuadas com os 2 bloquinhos de cima. Tá, pirâmide. Isso, então tá. Aí a gente vai ter que ver qual que é essa operação. Por aqui, ó, olhando esses 2 aqui, a gente vê que menos 7 mais 6 vai dar menos 1, e é justamente o que ele colocou aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que somar esses 2 números. Somar com o valor bonitinho, né? Se for número negativo, você vai fazer uma soma com o número negativo. Ok? Então, aqui, ó, quanto que é menos 7 mais menos 2? É menos 9, né? Menos 7 mais menos 2. Mais com menos é menos, então é a mesma coisa de falar menos 7 menos 2, tá? Então, aqui é menos 9. Devo 8, pago 6, devo 2, ok? Devo 2 e devo 1, devo 3. Devo 1 e devo 9, devo 10. Devo 3 e devo 10, devo 13. Pra você fazer mais rapidinho aí, fica mais fácil. Beleza?
Então é isso. Essa parte aqui foi isso, né? Uma lista de 24 questões de números inteiros. That money clip us